Fala galera, bem-vindos a mais um Troiscast. E agora a gente vai começar aqui no nosso podcast uma série de episódios sobre valores do reino. Por quê? Primeiro porque é essencial eu e você nós termos consciência dos valores que nós temos em nossas vidas e também sermos intencionais em decidirmos quais valores nós queremos viver. A verdade é que todo mundo tem uma série de valores. Talvez você esteja consciente deles ou não, mas a sua vida ela é pautada por isso. As decisões que você toma, a maneira como você se porta, ela está direcionalmente ligada aos valores que você acredita. Vou dar um exemplo para você bem radical que eu via enquanto eu estudava sobre o assunto. Vamos pensar o seguinte, que você tem uma família, então essa família que você tem está passando por necessidade e está passando por uma fome extrema. Se o seu valor é proteger a sua família, esse é o seu valor principal, você tomaria decisão e você aceitaria até mesmo ir num supermercado e roubar uma quantidade de comida para poder proteger a sua família, para trazer sustento para a sua família. Mas vamos dizer que na mesma situação o seu valor principal seja integridade. Então você vai preferir não roubar do mercado, encontrar outras alternativas, mas você não vai roubar do mercado. Você vai falar, talvez a gente vai ter que passar mais um tempo de fome, talvez a gente vai ter que passar mais um tempo de necessidade, mas a gente não vai roubar. Percebe como que no mesmo contexto, valores diferentes fazem pessoas tomar decisões diferentes? Eu sei que esse é um contexto bem fora do normal, né? Mas eu amei ele porque ele deixa bem claro pra gente como as nossas decisões são pautadas por aquilo que nós temos como valores. E nós, como comunidade de vozes proféticas, nós temos falado isso aqui. Se você já tem acompanhado a gente nas nossas lives, nos nossos podcasts, você já sabe que o que nós acreditamos é em uma comunidade de vozes proféticas. Nós não acreditamos que há uma voz profética, mas nós acreditamos que nesse tempo o Senhor está levantando uma comunidade de pessoas que ouvem a Ele e declaram aquilo que Ele está declarando. Então, como comunidade profética, nós precisamos ser intencionais em caminhar em valores do reino. Nós precisamos entender quais são os nossos valores para que assim a gente possa, aonde nós estivermos inseridos, estabelecermos a cultura do reino de Deus. É extremamente fundamental, eu e você, nós sermos intencionais em decidirmos quais valores vão pautar a nossa vida. E o primeiro valor que eu quero falar para você, esse é o nosso valor fundamental como uma comunidade de vozes proféticas. Deus é bom. Você é uma voz profética. E eu quero declarar isso. Como voz profética, nós precisamos ter esse pilar na nossa vida. Nós precisamos ter a revelação de que Deus é bom. Talvez quando eu falei para você que esse seria o nosso primeiro pilar, que esse seria o primeiro valor que nós conversaríamos e esse é um dos valores que nós temos na nossa comunidade, talvez você pensou, nossa, mas eu já sei disso, isso é algo tão simples, isso é algo tão batido, eu já escutei isso tantas vezes, mas a verdade é que nós como cristãos, muitas vezes, nós temos a informação de que Deus é bom, mas nós não temos a revelação de que Ele é realmente bom. Sabe? Muitas vezes nós temos aqui, na nossa cabeça, no nosso cérebro, nós temos essa informação de que Deus é bom, mas isso ainda não está no nosso coração.
E a verdade, meus amigos, é que a luta do diabo não é fazer com que você não acredite em Deus. Você sabia disso? Que a luta do diabo não é fazer com que você não acredite em Deus? Na verdade, eu acredito que o diabo não está se importando muito se você acredita em Deus ou não, sabia? Você está pensando, nossa, Léo, como assim? A luta do diabo não é fazer com que eu deixe de acreditar em Deus? Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que a principal luta do diabo é fazer com que você não acredite que Deus é bom. Porque se você acreditar em Deus, mas você não acreditar que Ele é bom, você vai acreditar em um Deus que te pune, em um Deus que não se importa com você, em um Deus que não te amou de tal maneira que foi capaz de enviar o seu único filho por amor a você. Então, o diabo está constantemente tentando fazer com que você deixe de acreditar de que Deus é bom. Então, nós precisamos estar conscientes disso. E eu quero, na verdade, hoje passar para você inúmeros versículos bíblicos. Nem todos eles eu vou conseguir ler, mas eu quero te encorajar. Leia os versículos, anote eles, volte, abra a sua Bíblia e comece a refletir, a meditar nesses versículos bíblicos. E deixe com que essa verdade, com que esse valor, ele vá de uma informação para uma revelação. A verdade, meus amigos, é que nós precisamos realmente sermos intencionais e nos lembrarmos de que Ele é bom. Salmo 145, do versículo 8 ao 9, vai dizer que o Senhor é bom para com todos. O Senhor é bom para com todos. E Tiago 1,17 diz que o Senhor não muda a sua natureza. E a natureza de Deus é ser bom. Ser bom é quem Ele é. Ele é bom e Ele é imutável. Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Quantas vezes nós já declaramos isso? E sabe, meus amigos, Jesus ele veio para a terra fazer uma série de coisas. Ele veio revelar o reino de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 17, você vai ver essa verdade. Jesus ele veio morrer na cruz para nos salvar. Talvez para nós isso seja o mais óbvio das coisas que Jesus veio fazer. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15 nos mostra essa realidade. Mas de todas as coisas que Jesus veio fazer na terra, você sabe qual que é a principal coisa que ele veio fazer? Jesus veio revelar o Pai na terra. Essa foi a principal coisa que Jesus veio fazer. Jesus veio revelar o Pai. E todas as outras coisas que Jesus fez foram consequências dele estar revelando o Pai. Ao longo desse ano eu pude ser bem intencional em ler o livro de João e você vai perceber que de João capítulo 5 até João capítulo 16 você vai perceber que são capítulos que é fácil de você perceber essa realidade, é fácil você perceber nesses capítulos que Jesus estava revelando o Pai. Então se você quiser ser intencional em descobrir mais sobre isso, eu quero te encorajar, leia de João capítulo 5 até João no capítulo 16, Jesus revelando o Pai. Hebreus no capítulo 1, no versículo 3 vai dizer: o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, e sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Olha isso. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Esse versículo ele é essencial, pois ele nos mostra que a única maneira de nós termos uma expressão exata do Pai é através de Jesus. Sabe, por mais que o Velho Testamento ele seja fundamental e nele a gente possa encontrar facetas do Pai, como Criador, como Juiz e tantas outras facetas que Deus carrega, a única forma de nós conhecermos
a forma exata do Pai é através de Jesus. Léo, por que isso é importante? Porque a gente precisa entender essa realidade, que no Novo Testamento acontecia uma série de coisas, mas Jesus ainda não havia vindo à Terra para morrer em meu e seu lugar. Isso muda tudo, sabe? Alguns dias atrás eu fui pegar uma carona num Uber. Na verdade eu pedi um Uber, né? Não foi uma carona porque eu paguei. Mas eu comecei a conversar com aquele motorista e ele começou a falar uma série de coisas. E ele começou a dizer: bom, se Deus é bom, por que no Novo Testamento aconteceu isso? Deus mandou matar pessoas, aconteceu essa tragédia, aconteceu aquele outro fator, aquilo outro lá, não sei o que tem. Se Deus é bom, por que aconteceu tudo isso no Novo Testamento? E por que essa era a realidade do Velho Testamento, aliás? E a verdade é que parece ser básico, mas não é porque é básico que deixa de ser fundamental. Jesus ainda não havia vindo no Velho Testamento. Então, quando nós estamos lendo o Velho Testamento, nós precisamos ter essa consciência de que o Velho Testamento ele foi dado para nós para apontar três coisas. Ele foi dado para nós para apontar a severidade do pecado. Ele foi dado para nós realmente entendermos que não há resposta que possamos encontrar dentro daquilo que nós sabemos. E terceiro, que Jesus é a resposta. O Velho Testamento ele foi dado basicamente então para nos revelar que nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos compreender isso, e quando nós estivermos lendo ali o Velho Testamento, nós precisamos ter isso em mente, que o Velho Testamento ele aponta para a realidade de que nós precisamos de um Salvador. Lucas capítulo 16, versículo 16, vai falar que a lei e os profetas profetizaram até João. Desde então, o reino de Deus tem sido pregado e todos tentam entrar nele forçosamente. Olha isso, até João era se pregado então o que nós chamamos de Evangelho da Salvação. E a partir de Jesus começa-se a pregar o reino, começa-se a pregar-se o Evangelho do reino. E eu amo na verdade esse versículo porque olha o que ele diz: todos tentam entrar nele, todos tentam entrar nele. Quando nós pregamos o Evangelho do Reino, meus amigos, gera uma fome e uma sede nas pessoas. E as pessoas querem entrar nele. As pessoas querem fazer parte disso. É impossível nós pregarmos o Evangelho do Reino e as pessoas não quererem fazer parte disso. Sabe, é essa realidade que nós precisamos entender, de que Deus, ele é bom e ele é revelado através de Jesus. Então, se eu quero descobrir como o Pai age com algo, eu preciso ver como Jesus agiu com aquilo. Como que Jesus agiu com a doença? É assim que o Pai age com doença. Como Jesus agiu diante da impossibilidade? É assim que Jesus age diante da impossibilidade. Como Jesus agiu diante de uma pessoa que havia pecado? É assim que o Pai age com uma pessoa que pecou. Nós precisamos olhar para Jesus e conforme nós olhamos para Jesus, nós vamos enxergar o Pai. Ele é um bom Pai. Eu estou sendo bem intencional, meu querido, em dar para você inúmeros versículos bíblicos, porque essa é uma realidade que eu e você nós precisamos ter convicção. Nós precisamos ter essa arma que são os versículos bíblicos para nos lembrar, não, ele é bom. A gente precisa ter essa âncora para no dia em que nós tivermos um sentimento que possa querer dizer para a gente: será que Deus é bom de verdade? Eu vou lembrar, não, mas esse versículo bíblico ele aponta para essa realidade. No dia em que circunstâncias contrárias acontecerem, eu vou lembrar, não, mas a minha Bíblia ela aponta para essa realidade. Ele é bom.
Ele é bom. Então, eu quero ser bem intencional, sabe, em passar para você inúmeros versículos bíblicos. Inclusive, eu quero encorajar você até mesmo a ler um livro do pastor Bill Johnson chamado Deus é Bom. Na verdade, essa é uma das principais mensagens que o pastor Bill prega e eu tive a honra de poder aprender com ele, estudar com ele. Inclusive, inúmeras das coisas que eu estou falando para você, na verdade, foram coisas que eu aprendi com ele. Eu quero encorajar você. Nós precisamos ser intencionais em estudar sobre isso. Nós precisamos ser intencionais em aprender sobre isso, porque conforme nós somos intencionais em aprendermos sobre isso, cada vez mais nós vamos ter esse valor fixado no nosso coração. Sabe, eu quero falar isso para você. Eu quero declarar que Jesus, ele veio revelar então que Deus é bom, mas ele também vai falar em João, no capítulo 20, versículo 21, falando o seguinte: Pai seja com vocês, como o Pai me enviou, assim eu os envio. Olha isso, como o Pai enviou Jesus. Então, se Jesus ele veio revelar o Pai, e Jesus está nos enviando como ele foi enviado pelo Pai, isso significa que Jesus está nos enviando para revelar o Pai. Uau, você e eu, nós somos chamados para revelar o Pai. E não somente revelar o Pai com uma mensagem, não somente revelar o Pai com uma série de palavras que nós vamos dizer, mas nós precisamos entender que nós carregamos a presença de Deus. João, no capítulo 20, no versículo 22, em seguida ao fato de Jesus estar comissionando a gente, ele volta a dizer o seguinte: soprou sobre eles e declarou: recebam o Espírito Santo. Eu e você, nós carregamos o Espírito Santo dentro de nós. E eu quero falar isso para você, eu quero fazer um adendo bem importante aqui, que a gente vai ver em João, no capítulo 14, no versículo 16, que diz o seguinte: e pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre. Aqui é Jesus declarando que o Pai nos daria outro conselheiro, mas essa palavra outro, ela não é uma palavra que significa similar ou que tem a mesma função, que é parecido. Não é como se fosse duas cadeiras e tivesse uma cadeira que é verde e uma outra cadeira que fosse amarela. Ambas são cadeiras, mas são de cores diferentes, entende? Essa palavra outra, na verdade, é como se fosse o seguinte: tem uma cadeira azul e outra cadeira azul, que aponta para uma verdade que ambas são idênticas. Ou seja, o que nós carregamos dentro de nós, o Espírito Santo, é idêntico a Jesus. Então nós carregamos a presença do próprio Deus dentro de nós. Eu e você, a gente precisa entender e estar consciente disso, que aonde a gente está inserido, a gente está carregando a presença. Na minha família, eu estou carregando a presença. Na minha faculdade, eu estou carregando a presença. No meu trabalho, eu estou carregando a presença de Deus. E aonde Deus entra, tudo muda. Eu me lembro de estudar na Bethel com um professor chamado Chuck Perry, e ele fez uma declaração uma vez que impactou muito o meu coração em uma aula sobre cura que nós estávamos tendo ali, e ele disse o seguinte: nós acreditamos na verdade de que quando Deus entra em um lugar, tudo muda, mas nós também deveríamos acreditar que quando nós entramos em um lugar, tudo irá mudar também, porque nós carregamos a presença dele. Uau! Eu quero dizer para você, quando você entra em um lugar, tudo muda, porque Jesus entra naquele local com você. Então, nós estamos sendo comissionados a revelar essa verdade, a verdade de que Deus é bom.
Eu e você, nós precisamos ter isso. As pessoas, elas deveriam ter essa convicção. Deus é bom, deveria ser o pilar da nossa vida. Sabe, eu tenho algumas pessoas que já me perguntaram, mas Léo, se Deus é bom, por que acontecem tragédias no mundo? Se Deus é bom, por que há tantas crises? Se Deus é bom, por que tantas coisas ruins acontecem? E sabe, meus amigos, eu tive a honra, na verdade, de estar estudando em um período ali na Bethel Church, em Redding, Califórnia, nos Estados Unidos. E eu tive a oportunidade de estudar ali em um ano bem peculiar, que foi o ano em que, infelizmente, a esposa do pastor Bill Johnson faleceu. E foi ali uma temporada e dias onde eu pude aprender muito sobre essa verdade, sobre um pastor que pregava e ministrava sobre a bondade de Deus ver a sua esposa falecer. E não somente falecer, na verdade, ele já havia visto inúmeras pessoas serem curadas, milhares de pessoas sendo curadas da doença que ela teve. E quando a mesma doença bateu ali na porta da casa dele, ele começou a orar, ele começou a declarar a cura, mas infelizmente ele não viu a mulher dele sendo curada. Então a gente se pergunta, por que um pastor que viu tantas pessoas sendo curadas de uma doença, quando a mesma doença chega na casa dele, ele não vê cura, ele não vê um romper? E a verdade, meus amigos, é que o Bill Johnson, ele disse que ele não sabe. Ele não sabe por que isso aconteceu, mas ele sabe que Deus é bom. E quando ele disse aquilo, isso entrou no meu coração como realmente uma revelação. E é isso que eu quero declarar para você. A gente vai aprender a viver em meio ao mistério. A gente vai aprender a viver em coisas que a gente não entende, em coisas que a gente não sabe explicar, em coisas que te causaram dor, em coisas que você não tem uma resposta. Porque em meio ao mistério a gente vai desenvolver uma vida de confiança em Deus. Em meio às circunstâncias que a gente vai falar, olha, eu não sei, eu não tenho uma resposta para isso. A gente, na verdade, ali está desenvolvendo uma confiança no Pai, em dizer, eu não sei, mas eu sei que Ele continua sendo bom. Eu não entendo, mas eu sei que Ele continua sendo bom. Sabe, nós precisamos entender que Ele é bom o tempo todo. E apesar de Ele fazer com que tudo coopere para o nosso bem, essa é a verdade que a palavra vai falar ali em Romanos. Não é porque Ele faz com que tudo coopere para o nosso bem que necessariamente foi Ele o causador daquele problema na nossa vida. Às vezes a gente acha que, não, Deus ele faz com que tudo coopere para o meu bem, então significa que Ele que causou esse problema. Não, sabe, Jesus nunca causou doença em ninguém. Jesus nunca disse que uma doença havia sido colocada na vida de uma pessoa para que ela fosse disciplinada. Quantas vezes nós acreditamos nisso? Não, Jesus colocou essa doença na vida dessa pessoa para corrigir essa pessoa, para fazer com que essa pessoa se torne mais parecida com Jesus, para tratar o caráter dessa pessoa. Gente, isso não é uma verdade. Você nunca viu Jesus falando assim, olha, eu não vou te curar ainda porque você não terminou o processo ainda, você ainda está precisando ser tratado do seu caráter. Não, todas as pessoas que chegaram até Jesus foram curadas. Então, nós como vozes proféticas, nós acreditamos nisso. Nós acreditamos que Ele é bom. Nós acreditamos que Deus é um bom Pai. E, sabe, é tão importante nós entendermos de que Ele é um bom Pai, porque quando nós entendermos isso, não somente as lentes dos nossos olhos para com a vida irão mudar a ponto de nós, em qualquer circunstância, termos essa resposta. Eu não sei, eu não entendo, eu não compreendo, mas eu sei que Ele é bom. Como também
automaticamente a gente vai ganhar uma ousadia que é sobrenatural para trazer soluções para os problemas deste mundo. Porque se eu entendo que Deus não é o causador do problema, automaticamente eu vou saber, se ele não causou isso, ele vai querer resolver. Se ele não causou isso, se não é a intenção dele que essa pessoa permaneça doente, se não é a intenção dele que essa pessoa permaneça estagnada, parada, sem saber o destino profético dela, então eu sei que ele vai trazer uma solução. Então, quando eu sei que Deus é bom, eu começo a me mover com uma ousadia no sobrenatural, irmão. Eu e você, nós vamos começar a entender essa verdade, que porque Deus é bom, então nós nos movemos no sobrenatural. Porque Deus é bom, nós profetizamos com ousadia. Porque Deus é bom, nós vamos ver sinais e maravilhas. Irmão, essa é a verdade que nós entendemos como vozes proféticas. Porque Deus é bom, então nós vamos nos mover com ousadia. Amém? Eu quero declarar isso sobre você. Às vezes a gente olha para as pessoas e a gente fala, não, mas como assim? Aquela pessoa, ela fez tal coisa, essa pessoa ela pecou nisso, essa pessoa ela não teve caráter nisso, essa pessoa ela fez aquilo outro de errado. E às vezes a gente fica julgando as pessoas à nossa frente e a gente não quer se mover em compaixão, a gente não quer liberar uma palavra profética, orar por cura, porque nós não julgamos que essa pessoa ela se arrependeu. E a gente fala assim, não, como assim eu vou profetizar sobre uma pessoa, mas olha aí a situação dela. E a verdade é que eu amo a história que fala em Lucas no capítulo 5, do versículo 6 ao 8, que vai trazer pra gente uma verdade, que é Jesus, ele realiza um milagre de multiplicação de peixes ali. E sabe o que vai relatar? Que quando Pedro ele viu aquele milagre, a reação dele foi chegar até Jesus e dizer, afaste-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Uau! O milagre fez com que Pedro se arrependesse. Quando uma bondade de Deus chega em um local, é natural haver arrependimento, irmão. Foi exatamente o que aconteceu com Zaqueu. A bondade de Deus levou Zaqueu ao arrependimento. Você vai ver isso em Lucas 19. Sabe, eu e você, nós precisamos ter essa consciência de que nós nos movemos em amor e em compaixão pelas pessoas, como vozes proféticas, não porque as pessoas fizeram tudo certo, ou acertaram sempre, ou têm uma vida 100% perfeita. Não, nós nos movemos em poder, em sinais e maravilhas, com amor, com compaixão pelo próximo, porque Ele é bom. Eu quero terminar esse podcast te encorajando. Eu quero terminar esse podcast te encorajando e declarando não somente algo bom, mas verdades bíblicas, de que a palavra vai falar o seguinte. Oséias, no capítulo 3 ao 5, Jeremias 33, versículo 9 e Salmo 67, de 1 ao 2, vão ser versículos que eu quero te encorajar a ler, para que você entenda essa realidade que eu vou te dizer agora. É a realidade de que Deus quer nos abençoar para que Ele possa revelar a bondade dEle para o mundo. Eu vou ler desses 3 versículos que eu falei para você, dessas 3 passagens. Eu quero ler Salmo 67, do versículo 1 ao 2, que diz que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que seja conhecido na terra o teu caminho, ó Deus, e a tua salvação entre todas as nações. A verdade, meus amigos, é que Deus ele quer abençoar tanto a gente. A verdade é que Deus ele quer realmente fazer com que algo tão incrível aconteça conosco, que quando as pessoas olharem para nós, para a nossa vida, elas vão ter uma revelação. Uau, Deus é bom. Deus é bom. Eu quero encorajar você hoje a ter essa verdade
de que Deus é bom. E quando nós entendermos que Deus é bom, a gente vai começar a se mover com ousadia no sobrenatural, porque a gente vai saber, uau, é o caráter do Pai, é a vontade de Deus. É a vontade de Deus com que essa pessoa receba uma palavra profética que vai transformar o destino dela, que vai transformar realmente a herança que ela vai deixar para as próximas gerações. É da vontade de Deus que essa pessoa seja curada. É da vontade de Deus que essa pessoa seja liberta. É da vontade de Deus que essa pessoa receba um milagre. Sabe, meus amigos, Jesus, quando foi chamar Pedro para se tornar um pescador de homens, você sabe qual que foi o contexto em que Pedro foi chamado? Pedro foi chamado para se tornar um pescador de homens, depois dele ver uma multiplicação gigantesca de peixes. Sabe por quê? Porque essa era uma imagem profética que Jesus estava declarando. Pedro, tá vendo essa quantidade de peixe? É nessa circunstância, nesse contexto que eu tô te chamando para ser um pescador de homens, porque esse é o tamanho da colheita, Pedro. Esse é o tamanho da colheita, meu irmão. Eu quero dizer para você que nós estamos prestes a viver a maior colheita de todos os tempos, e como vozes proféticas, nós precisamos começar a nos posicionar. Esse é um tempo em que Deus está trazendo para nós um fundamento da bondade dele, como Salmos 67 diz, para que a gente possa experimentar da bondade dele, para que as nações da terra possam experimentar da salvação dele. É um tempo de eu e você, nós nos posicionarmos como filho de Deus, porque a palavra fala que o mundo espera com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Nós somos filhos, e somos filhos que sabem que temos um bom Pai. Somos filhos que sabem que nós experimentamos da bondade dele. Eu quero encorajar você, sabe, meus irmãos, nós vamos viver avivamento, e para vivermos avivamento, nós vamos precisar ter uma convicção: Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Eu quero encorajar você. Você sabe que como comunidade de vozes proféticas, nós não simplesmente queremos dar para você informações, não simplesmente queremos dar para você algo para você entender e ter como um raciocínio lógico, mas nós queremos ativar você. Nós acreditamos em um evangelho que é prático, o evangelho do reino, ele avança, ele expande. Então eu quero te chamar para entrar em parceria com essa verdade de Deus, para entrar em parceria, para que esse valor que nós temos como comunidade de vozes proféticas, esse valor do reino de Deus se torne real na sua vida cada vez mais. O que eu quero desafiar você é, nos próximos 7 dias, a começar a ler e meditar em Salmos 23 e começar a declarar o que Salmos 23, versículo 6 diz: certamente a bondade e a fidelidade de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. Irmão, eu quero declarar isso sobre você. Isso não é uma frase legal, não é uma frase de efeito, não é simplesmente mais uma frase que nós dizermos simplesmente porque é legal. Não. É uma verdade bíblica, é uma promessa, é uma realidade para nós hoje e agora. A bondade de Deus nos persegue e ela nos alcança, não somente para o nosso benefício, mas para o benefício das pessoas ao nosso redor. Eu quero abençoar você como uma voz profética e eu quero declarar isso sobre você. Você é uma voz profética que declara a bondade de Deus aonde você está inserido. Muito obrigado por mais um Troycast. A gente está muito feliz com o que Deus tem feito na nossa comunidade. Eu quero encorajar você, tem muito conteúdo bom aqui no podcast, vários episódios sobre profético, sobre cura, sobre o sobrenatural. Você pode assistir também vários episódios no nosso canal do YouTube. Segue a gente lá no Instagram, @Troys_Leonardo. Tem live toda segunda-feira que a gente está fazendo às 7 da noite. Lives proféticas. Deus tem feito coisas incríveis. A gente tem visto pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, pessoas aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Então já não perde, já começa a seguir a gente, já começa a fazer parte dessa comunidade, porque
é só o começo daquilo que nós estamos vivendo. Até mais e até o próximo Troyescast.